Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, sou um dos coordenadores da Loja do Concurseiro. Estou aqui para apresentar o projeto Ataque Coordenado da Loja do Concurseiro. E hoje começa esse projeto, então hoje nós vamos liberar gratuitamente no YouTube a nossa primeira lista de exercícios do Ataque 01. Do projeto Ataque Coordenado. Mas o que é o projeto, a Operação Ataque Coordenado? É uma estratégia de treinamento de alta performance para você que quer se preparar para ser soldado da Polícia Militar do Pará. Como é que funciona esse projeto? Ele, inclusive, está com preço promocional, já eu te falo. Ele tem exercícios, listas de exercício, toda segunda, toda terça, toda quarta. Pontualmente, às 15 horas, tem a lista de exercícios e os vídeos, as videoaulas com o professor comentando. A ideia é te dar uma constância de propósitos, ou seja, todo o tempo você está ali estudando, mas também está mantendo o aprendizado, senão você estuda e deixa cair no esquecimento. Aulas ao vivo, toda quinta-feira, estratégias de estudo, nós vamos conduzindo você, vamos dando dicas para você ir cada vez mais crescendo e um simulado no final desse curso, tá bom? Esse curso começou hoje, 15 de julho, tá? É a nossa lista 1, que é essa que já nós vamos começar e vai até 14 de outubro com a lista 40. São 40 listas de exercício. E temos um simulado no dia 6 de outubro, tá bom? O acesso para quem comprar esse curso aqui é até 30 de outubro, ou seja, você vai estudar julho, agosto, setembro, outubro. E tudo isso, pessoal, até o dia 20 de julho, tá? R$150 apenas. E você vai ter esse acompanhamento, segunda, terça, quarta lista, quinta aula ao vivo. Nós vamos ter também maratonas de exercícios, vamos ter algumas lives internas na plataforma, vai ser maravilhoso. O bacana é que todo dia, 3 horas, põe no despertador, vou lá olhar minha lista, vou fazer. Isso vai fazer com que você crie ali uma disciplina de estudo, pessoal. Não perde tempo. Se você está assistindo esse vídeo e já é o dia 20, pelo menos emite o boleto. Paga dia 21, paga dia 22, mas pelo menos emite para não perder. Vai passar para 180, depois vai passar para 200. Então é isso, pessoal. Não fique de fora. Já são mais de 400 alunos. Hoje eu estou gravando esse vídeo na tarde aqui do dia 15, no nossa operação Ataque Coordenado. Professor Yaraceli, professor Emerson Castro. Inclusive, vamos começar. Que comece com a professora Yaraceli. Bom trabalho, pessoal. Bons estudos. Valeu. Olá, galera. Meu nome é Yaraceli, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui com esse projeto maravilhoso que é o Ataque Coordenado. Se você realmente quer passar na prova da PM, você precisa treinar bastante, principalmente em língua portuguesa, né? Você sabe que língua portuguesa é um negocinho ali complicado, tá? Nós selecionamos questões que são das bancas que estão disputando, mas independente disso, são questões básicas, tá? A gente vai mostrar que independente do tipo de questão, é sobre um assunto que você tem que ter conhecimento, tá? Então vamos trabalhar aqui, ó. Nós colocamos agora, nessa questão, uma questão que foi, na verdade, da FADESP de 2019. FADESP foi a última banca que fez provas para a PM Pará nos últimos tempos. Então, assim tem sido a FADESP. A gente não pode deixar de lado. Depois que a gente souber qual é, a gente já direciona mesmo. Mas a gente vai mostrar um assunto que sempre cai, tipologia textual, independente da banca, tá? A gente vai colocar essa da FADESP para mostrar, mas vai colocando outras questões das outras bancas que estão disputando, para você já trabalhar a linha de raciocínio enquanto você aprende o assunto. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Aqui nós temos um trecho e ela pergunta qual é a tipologia textual, tá? Tipologia textual é você dizer se o tipo de texto é descritivo, se o tipo de texto é narrativo, se o tipo de texto é dissertativo, se o tipo de texto é injuntivo e argumentativo. Isso é tipologia textual, tá? E aí ela te deu um trecho, olha só. O trecho, o que aconteceu de verdade foi um pouco mais complicado. A onda que povoou a América se dividiu dentro do próprio continente.
onde hoje estão os Estados Unidos, um grupo que ficou conhecido como Cultura Clovis prosperou e avançou em direção ao sul. Quando chegou por aqui, deu origem a populações como a de Lagoa Santa, Minas Gerais, a qual pertence Luzia. Luzia, então, é neta de Clovis. Então, o que ela perguntou? O trecho é argumentativo, o trecho é descritivo, o trecho é narrativo ou o trecho é dissertativo? Vamos lembrar para você essa questão da tipologia textual, tá? Então, assim, ó, o tipo de texto descritivo, ele usa predominantemente adjetivo, que é o que caracteriza, e ele usa verbo de ligação predominantemente. Então, por exemplo, quando você diz, ó, quando você percebe num texto isso aqui, ó, Maria, por exemplo, ó, Maria é legal, Maria é chata. Quando você percebe isso, ó, você tem verbo de ligação. Legal, uma característica de Maria. Isso é uma característica do tipo de texto descritivo. Então, o tipo de texto descritivo, ele é mais estático. O que eu queria que vocês entendessem, tá? É que o verbo ajuda a identificar a tipologia textual. Tipologia textual não é interpretação de texto. Tipologia textual não é interpretação de texto. Tipologia textual é o modo como o texto é construído. E como é que eu sei como esse texto foi construído? Principalmente pela construção verbal, porque é o verbo que afirma alguma coisa, tá? Então tá, o tipo de texto descritivo, ele usa verbo de ligação e ele usa predominantemente adjetivo. E o tipo de texto narrativo, Yara? O tipo de texto narrativo usa verbo de ação no passado, sabe? Contando história. Né? Ocorreu, aconteceu, Maria caiu, levantou, não é? Tropeçou, não é? Quebrou a perna. É essa linha, né? Aconteceu, eu, tá? Então, eu quebrei, sabe? Então tá, dica, foque nos verbos, foque nos verbos, foque nos verbos. Ainda usa a noção de tempo. Quando eu começo a perceber que um texto tem assim, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, sabe? E o que aconteceu, aí já é marca narrativa. Por quê? Quando aconteceu, é o tempo da ação. Onde aconteceu é o espaço, lugar da ação. Com quem aconteceu é o personagem, que marca tipo de texto narrativo. E o que aconteceu é o fato ocorrido, tá? Então, se eu coloco, por exemplo, ó, Maria caiu, né, e se levantou. Se eu ponho Maria caiu e se levantou, pelo tempo verbal, ó, ação passado, esse fragmento, ele é narrativo, tá? O que a gente está querendo dizer para você? A gente vai voltar ao texto, ao fragmento, e a gente vai marcar os verbos, tá? E vai ver se tem adjetivo. Se tiver predominância de adjetivo, ele é descritivo. Se tiver predominância de verbo de ação no passado, ele é narrativo, tá? Quando ele é dissertativo? Quando ele é dissertativo é quando ele defende um ponto de vista, tá? Yara, como é que eu sei que ele estará defendendo um ponto de vista? Vai estar escrito assim, na minha opinião, no meu ponto de vista? Não, tá? Como é que eu sei que esse texto tem uma opinião? Ele vai ter verbo afirmativo no presente sobre determinado assunto. É o que ele vai ter, tá? Por exemplo, quando você escreve assim, é necessário investir em educação. Se você escreve é necessário investir em educação, essa é a sua opinião. Se você diz é necessário treinar bastante para aprender, é a sua opinião. Eu concordo com ela, é a sua opinião. Se você diz é importante investir na educação, concordo? Eu podia discordar, você poderia dizer assim, é importante separar os meninos das meninas. Eu discordo. Você está entendendo? Cada vez que você disser é importante, você está se posicionando. Quando você diz, por exemplo, ó, deve-se legalizar o aborto, é seu posicionamento, alguém pode ser contrário. Então, é o verbo afirmando que vai me dizer que é sua opinião, tá? Agora, gente, dentro do texto dissertativo, eu posso ter um dissertativo argumentativo,
Mas dependendo da banca, ela pode dizer assim, argumentativo, né? No comando, porque esse comando ele tem argumentativo. Yara, como é que pode ser argumentativo sem ser dissertativo? Gente, é porque argumento é justificativa. Então, por exemplo, eu posso usar a primeira pessoa e argumentar. Eu posso dizer para você, eu não fui trabalhar porque eu estava doente. Porque eu estava doente, ó, desse porquê em diante, eu tenho um argumento que justifica a afirmação que eu fiz antes de não ter ido trabalhar. Tudo bem? Se eu digo para você, eu não fui para a praia porque eu tenho consciência, né, de que ainda não é o momento. O porquê eu tenho consciência de que ainda não é o momento é justificativa da afirmação que eu fiz antes, ok? Então, olha só, o tipo de texto argumentativo, como ele tenta convencer, ele relaciona as afirmações usando conjunção. Então, gente, o texto pode ser dissertativo, argumentativo. Significa que ele é objetivo, por exemplo, é necessário investir em educação. É dissertativo, argumentativo. Mas ele pode ser só argumentativo sem ser dissertativo. Como? Quando ele é mais pessoal, né? Basta ter, gente, um porquê, um já que ele já é um argumento, tá? Então, ó, se eu tiver num texto qualquer, ó, blá, 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 porquê, do porquê em diante é um argumento, é uma justificativa. Já que, do já que em diante é um argumento, ó, é a causa. Portanto, do portanto em diante é a conclusão. Se eu disser para você, eu vou me dedicar mais ao estudo, portanto, não vou sair tanto. Portanto, em diante, é a conclusão a que se chega se eu disse que eu vou investir nos meus estudos, tá? Por conseguinte, é conclusão também. Decore essa conjunção. Por conseguinte, é conclusão. Mas, entretanto, introduzem oposição, né? Por exemplo, ele estudou muito, mas não treinou em exercício. Mas indica uma oposição, uma coisa que ele deveria ter feito, tá? O texto até pode ser subjetivo, gente. Ele pode, tá? Ele é argumentativo porque ele tem argumento. Tudo bem para isso? Tá. Levando essas dicas em conta, aí você volta, porque ó, as alternativas que você tinha era essa, ó. Argumentativo, se tiver porque, já que, portanto, se tiver, se for predominância, um posicionamento e uma justificativa. Descritivo, se a predominância for adjetivo. Narrativo, se a predominância for verbo de ação no passado. Dissertativo, se a predominância for o posicionamento, né? Do tipo, é necessário isso, é preciso aquilo, deve-se aquilo. E é verbo afirmativo no presente. Ninguém disserta no passado, ninguém disserta no passado, ninguém disserta no passado, ninguém disserta no passado, tá? A dissertação, ela é presente ou futuro, tá? É necessário investir em educação ou será necessário investir em educação? Se você me diz, foi necessário investir em educação, você está contando. Tudo bem? Então tá, vamos lá. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai marcar os verbos. Isso que é importante, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, eu vou marcar. Então, ó, o que aconteceu de verdade foi um pouco mais complicado. Eu tenho, ó, aconteceu, né? Foi um pouco mais complicado. A onda que foi um pouco mais complicado, foi. A onda que povoou a América se dividiu dentro do próprio continente, onde hoje estão, estão aqui, eu vou colocar em cor diferente, porque é um tempo diferente. Já eu vou falar do tempo, tá? Um grupo que ficou conhecido como cultura Clovis, prosperou e avançou em direção ao sul. Quando chegou por aqui, deu origem a populações como a de Lagoa Santa, a qual pertence Luzia. Luzia, então, é neta de Clovis. Veja bem que eu estou marcando em cores, tá? Porque são coisinhas diferentes. O que é que eu percebo bem aqui, ó? Quando ele diz o que aconteceu, aconteceu é verbo de ação no passado, ó. Aconteceu é verbo de ação no passado.
Aconteceu é verbo de ação no passado. Foi é verbo de ação no passado. Povoou, passado, ó, passado. Dividiu, passado, tá? Ficou conhecido. A ação é de conhecer, tá? Passado, ó. Prosperou, passado. Avançou, passado. Chegou e deu, passado. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verbos indicando ação no passado. Ainda tem aqui noção de tempo, tá? Noção de tempo. Você tem outros tempos verbais? Tem. Você tem, por exemplo, ó, estão, pertence e é no presente, tá? Estão, tá? Essa parte ela é informativa, não é? Estão, presente, pertence, estão, pertence e é no presente. Então, estão só afirmando. Mas, gente, a predominância é de verbo de ação no passado. Se a predominância, isso a gente chama de sequência cronológica. Aconteceu, ó, primeiro povoou, depois se dividiu, aí prosperou e avançou. Depois chegou, depois deu origem. É uma sequência cronológica. Essa sequência cronológica é do tipo de texto narrativo, ok? Então, olha só, não é interpretação de texto, não é o que eu acho, é o que o meu olho vê. Então, entendam, tipologia textual é extremamente objetivo e tem caído na maioria das bancas que estão disputando. Então, eu estou mostrando aqui de forma objetiva, tá? O que faz com que a gente marque como narrativo. A gente percebe que há verbos de ação no passado. 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 Então, é objetivo, ok? Então, quando você for trabalhar interpretação de texto, mas dentro da interpretação tiver tipo de texto, você para de interpretar e você começa a olhar o modo como se construiu o trecho em questão. Se houver a predominância de verbo de ação no passado, com toda certeza é texto narrativo. Ok? Olá pessoal, tudo bem? Professor Emerson Castro na área. Vamos então agora à nossa questão de número 1 de matemática. Antes de mais nada, queria agradecer você por estar aqui, fazendo parte do nosso projeto Operação Ataque Coordenado. Tenha certeza que eu, junto com toda a equipe da Loja do Concurseiro, faremos o possível e o impossível para levar para você o que há de melhor, o que há de mais qualidade relativa à preparação para a Polícia Militar do Pará, tá certo? Fica conectado aqui com a gente, serão muitas listas de exercícios que você vai receber, muitas dicas, muitos bizus. Então vem com a gente agora para a primeira questão, porque você está aqui na estratégia definitiva de treinamento para o concurso da PM do Pará. Vejamos a questão de número 1 então. Olha só a questão de número 1, 2018, FADESP, Prefeitura de Capanema, no Pará. O senhor Ricardo está com o saldo negativo em R$ 112,33 em sua conta bancária. As contas de TV a cabo, cartão de crédito e de telefonia celular estão programadas para debitar automaticamente no 15º dia do mês. E seus valores são, respectivamente, tá aqui os valores. O valor que o senhor Ricardo deverá depositar em sua conta para que todas as contas sejam pagas e para que o saldo devedor seja eliminado é, no mínimo, olha o que ele quer. Ele quer que você consiga pagar todas essas contas, no caso você não, né? O senhor Ricardo, deixa as dívidas para esse cara aí. Você quer que o Ricardo acabe essas contas e também, olha, elimine o saldo devedor. Só que quanto é o saldo devedor? Tá aqui, ó. Saldo devedor dele é de R$ 112,33. Então, qual é o bizu? O bizu é você ter um dinheiro capaz de pagar essas 3 contas e cobrir também o saldo devedor. Então, no mínimo, quanto é que ele deve depositar na conta dele?
qual operação matemática você deve fazer. Pessoal, preste atenção. Por mais difícil que a questão de matemática seja, ela normalmente vai girar em torno das operações matemáticas, tá? Claro que uma questão de geometria. Em algum momento vai ter uma soma, vai ter uma subtração, vai ter uma multiplicação, vai ter uma divisão. Normalmente tem a ver com as 4 operações. É por isso que a gente fala sempre que não adianta você querer aprender matemática do topo da pirâmide para a base. A parte básica da matemática tem que estar fortalecida. Você tem que saber tabuada, você tem que saber trabalhar com frações, você tem que saber somar, multiplicar, subtrair, dividir, com números decimais também e por aí vai. Então essa questão envolve operações com números decimais. Então a gente precisa somar todo mundo. Qual é a minha sugestão aí? Que você coloque em cima o maior valor. O maior valor está aqui, ó. R$321,22. O segundo maior valor está aqui, R$159,98. O terceiro maior valor está aqui, R$112,33. E depois, R$69,90. Agora a gente vai somar esses valores. 8 mais 2 dá 10. 10 mais 3 dá 13. Mais nada, 13. Eu, na hora da prova, confesso a vocês, ó, que eu já ia marcar a letra D de doido e já ia para a próxima questão. Por quê, professor? Porque a única alternativa que termina em 3 é essa. Mas vamos lá. Se você não tem essa segurança toda, continua. Veja, deu 13 e foi 1. 9 mais o 1 que foi dá 10. Mais 2, 12. Mais 3, 15. Mais 9, 24 vão 2. Opa, olha aí o 43. Confirmou, não é verdade? Já ia para a próxima questão. Mas enfim, se você não quer, lembra, foi 2. 9 mais 1, 10. Mais 2, 12. 14. 14 mais 9, 23. Vai 2. 2 mais 2, 4. Mais 5, 9. Mais 1, 10. Mais 6, 16. Vai 1. 4, 5, 6. R$663,43. Fechamos a questão 1, que envolve operações com números decimais. Beleza? Fechamos então a primeira questão. O maior problema de matemática para a maioria das pessoas é não conseguir interpretar a questão e armar a questão. Então o objetivo é, quanto mais você treina, mais safo você fica. Com relação a isso, para um pouco aí e me ouve. Siga a gente lá no Instagram, @Professor Emerson Castro. Cola com a gente também no YouTube. No meu canal tem muita coisa grátis de matemática. youtube.com/Professor Emerson Castro. E se tiver interesse, pessoal, lá no Instagram eu tenho todas as informações sobre o meu grupo de estudos, que engloba legislação, matemática e língua portuguesa com a professora Marisete Castro, que é minha irmã. Beleza? Então, se tiver afim, vem pro nosso time, o time Castro, mas você tem que pegar o bizu com a gente lá no nosso Instagram, @Professor Emerson Castro. Fechamos então a primeira questão, te vejo na próxima questão. Beleza? Fica com Deus e até mais. Olá, concurseiros, tudo bem? Professor Alessandro Pinot na área, aqui na nossa super loja do concurseiro, neste projeto maravilhoso que é a Operação Ataque Coordenado. Perfeito, concurseiros? Então, nós vamos trabalhar aqui questões de atualidades. São questões de atualidades regionais, principalmente, concurseiro. Então, questão 1 aí, professor Alessandro Pinot na área. Vamos lá, vamos trabalhar aqui a questão, então, da FADESP, perfeito? Até por volta de 1970, muito importante o tempo, tá, concurseiro? A Amazônia brasileira era uma imensa região natural. Então é importante que você fique ligado na questão do comando, faça uma interpretação logo temporal no comando. Se ele coloca por volta de 1970, a Amazônia nesse período está sofrendo um processo de ocupação muito forte, com uma ação do Estado bem
intensa. Tá? Então, até 70, a Amazônia brasileira era uma imensa região natural, tá? Onde predominavam baixíssimas densidades demográficas. Então, até esse período, eram baixíssimas densidades demográficas. Lógico, com o processo de intervenção perversa, né, do Estado nessa região natural, as densidades demográficas irão aumentar por conta do processo migratório, né, que ocorreu em virtude dos investimentos, né, do processo de ocupação na região, de vários fatores que atraíam, né, essas pessoas. Bom, e na qual a atividade econômica mais importante era, olha só, a atividade econômica mais importante era, olha só o verbo, né? Era o extrativismo vegetal. Então, a Amazônia, ao longo do seu processo de ocupação dessa região, de exploração econômica, nós podemos perceber tranquilamente, concurseiro, o seguinte: que a Amazônia começa seu processo, né, de atividade econômica extremamente extrativista, né? O exemplo disso, sem dúvida nenhuma, concurseiro, foi lá no início, né, no período de ocupação colonial ainda, né, a exploração das drogas do sertão. Depois veio, no final do século XIX, a economia da borracha. Então veja que a Amazônia, tá, uma das suas atividades mais importantes era realmente o extrativismo vegetal. Depois desse processo de ocupação, essas atividades econômicas vão se modificar, vão ficar mais dinâmicas, vão surgir outras atividades econômicas, né? Como, por exemplo, a mineração, a agricultura e a pecuária. A mineração, a agricultura e a pecuária são atividades econômicas fortíssimas da região, mas elas só passaram a ter essa importância a partir da intervenção do Estado na região amazônica. Tudo bem? Beleza. Sobre o processo, ó, como vem o comando, ó, sobre o processo de ocupação e integração dessa região, a partir dos anos 70, é correto afirmar. Então, quer dizer, a partir desse processo de ocupação, né, da Amazônia, que na verdade o grande objetivo na década de 70, nós estávamos aí, concurseiro, no regime militar, né? Então, o grande objetivo, né, da ocupação na Amazônia para o regime militar, sem dúvida, era promover um processo de integração, integrar a região amazônica. A visão dos militares para a Amazônia era a visão de uma região inóspita, por exemplo, tá? Era a imagem de uma região, era a visão de uma região, né, que estava fora do processo econômico, do circuito econômico brasileiro. Perfeito? Era uma Amazônia que estava fora, não tinha nenhuma função dentro da divisão territorial, dentro da questão econômica brasileira. Então, os projetos militares tinham o objetivo de promover a integração, integrar a Amazônia, integrar para não entregar, por exemplo, né? Era esse o slogan do regime militar da época: olha, integra a Amazônia para não entregar, já que na década de 70 nós estávamos num contexto também de Guerra Fria. Quem não lembra aí da Guerra Fria, vai do final da Segunda Guerra Mundial, de 1945 até 1991, com a desintegração e fragmentação da União Soviética. Então, certamente, professor, olha só, a década de 70 está dentro desse período. Por isso, um dos slogans do regime militar é esse: olha, integra a Amazônia para não entregar para os comunistas, por exemplo, né? Haja vista que a Guerra Fria era justamente aquele confronto indireto entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Tudo bem? Só que por trás desse slogan tinha todo um objetivo: promover essa integração, mas, logicamente, né, por um outro lado, explorar a região, explorar os recursos naturais que essa região oferecia. Tá bom? Perfeito, então? Tranquilo. Vamos lá.
Então, a partir dos anos 70, é correto afirmar que, vamos aqui na letra A, esse processo se acelerou com a abertura de novas rodovias, como a Transamazônica, vou até sublinhar aqui, ó, Transamazônica, a Perimetral Norte, né, a BR-364, além de outras, né, e também pela concessão de incentivos fiscais, concurseiro, tá? E parcerias a inúmeros empreendimentos industriais e de mineração. Ó, perfeito, concurseiro, perfeito aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós já estamos diante do gabarito, né? Nosso gabarito realmente é letra A. Então, ele pede no comando da questão sobre o processo de ocupação e integração dessa região a partir dos anos 70. Nos anos 70 do regime militar, nós estávamos no período do governo do senhor Emílio Garrastazu Médici, né? Emílio Garrastazu Médici. E foi nesse período do Médici, né, que nós tivemos ali o chamado milagre, olha só, né? O chamado milagre econômico, concurseiro, tá? Milagre econômico, fruto de diversos projetos desse regime para a Amazônia. Aqui nós estamos diante de um projeto, né? De um plano, de um primeiro PND, olha, primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que ocorreu ali na década de 70, né? No começo da década de 70, perfeito? Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, qual é a ideia que você compreender? Você tem que compreender que dentro do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, você tinha o chamado PIN, tá? O chamado PIN, Projeto de Integração Nacional. E esse projeto de integração nacional tinha, sem dúvida nenhuma, a estratégia de abertura de rodovias, né? De abertura de rodovias. Vou colocar aqui, olha só, abertura, né? Tá aqui, ó, de novas rodovias. Tá até aqui escrito, ó, abertura de novas rodovias. Perfeito? Então, realmente, esse processo de ocupação e integração da Amazônia, né, contou com esses planos nacionais de desenvolvimento, tá, que tinham projetos dentro do plano que, de certa forma, materializavam estratégias de ocupação. Quais seriam essas estratégias de ocupação? A abertura de estradas, né? Para, por exemplo, a Transamazônica conectava o Nordeste à Amazônia, a BR-163, que não está aqui, né? O Centro-Sul, de certa forma, né? A região amazônica, a BR-364, essa BR-364 é a Cuiabá-Porto Velho, também conectava. Perfeito? Então, era justamente esse o objetivo, tá? Outra questão, os incentivos fiscais, né? O regime militar, concurseiro, né? Ele criou algumas superintendências também, e para a Amazônia, criou ali em 1966, né, a chamada SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Então, o Estado, ó, essa palavra é chave, tá? Estado. Agora se liga para a gente concluir aqui, ó. Estado, tá? Esse processo de ocupação e integração, tá? Foi fruto da ação do Estado, teve uma força imensa do Estado. Como é que eu posso exemplificar isso? Os projetos que o Estado desenvolveu, principalmente no regime militar, né? Com a abertura de estradas dentro do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, com os incentivos fiscais, criando a SUDAM, só que tinha outro lado da moeda. Né? Qual era o outro lado da moeda? Essas estratégias do Estado para a região amazônica para promover a ocupação não tiveram uma preocupação com as comunidades tradicionais, com os quilombolas, com os índios, com os ribeirinhos. Eram projetos e planos, tá? E planos de gabinete,
tá? Que eram elaborados dentro de gabinetes e não refletiam ali, na verdade, né, os anseios das comunidades tradicionais da região amazônica. Nem muito menos aproveitavam o potencial da região, como por exemplo o potencial hídrico, né? Então foi desenvolvido a abertura de estradas e o potencial hídrico foi ficando de lado, podendo aproveitar também essa questão do caminho pelos rios, tá bom? Perfeito, então foi uma ocupação, mas foi uma ocupação perversa, sem respeitar as vocações naturais e tradições da região. Eita, professor, rapaz, né? Um verdadeiro resumo aqui de Amazônia, tá? Mas enfim, é bom que seja dessa forma, né? Bem explicadinho, para a gente poder estar ligado aqui. Letra A, concurseiro, letra A, tá bom? Nossa primeira questão, vamos lá. Ó, só eliminando aqui as outras alternativas, tudo bem? A letra B, a construção de várias hidrelétricas na Amazônia nesse período garantiu o suprimento de energia elétrica para a população local. Não, realmente houve, né, a construção de usinas hidrelétricas, como por exemplo, concurseiro, a usina hidrelétrica de Tucuruí. A usina hidrelétrica de Tucuruí, que na época perdia ali em potência apenas para a binacional chamada Itaipu. A usina hidrelétrica de Tucuruí fez parte do programa Grande Carajás. Na verdade, a usina hidrelétrica de Tucuruí foi construída para dar base ao programa Grande Carajás. Você viu ali na letra A, no finalzinho tinha mineração. Tinha mineração. Esse incentivo à mineração já estava no segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, já do governo do Emílio Garrastazu Médici, não, foi o primeiro, tá? Do Geisel, aqui, tá? Aqui já no regime do Geisel, do regime militar. Então, houve a construção de várias hidrelétricas na Amazônia. A usina hidrelétrica de Tucuruí é um exemplo delas, nesse período. Só que o erro aqui, concurseiro, vou até colocar de vermelho, olha só, o erro, qual é o erro aqui? População local, o suprimento de energia elétrica, garantiu, tá? Garantiu o suprimento de energia elétrica para a população local. As hidrelétricas foram construídas para atender o mercado, principalmente, o grande capital, que estava se instalando na região. Perfeito? Então, até hoje nós temos lacunas de regiões com essa lacuna de energética. Perfeito? Então, isso aqui é de garantir o suprimento à população local, tá bom? A industrialização de pequenas e médias cidades e também contribuiu para a maior oferta de salários e empregos devido à baixa tecnologia dessas indústrias. Tá? Então, o grande erro está ali na letra B. Bom, gabarito letra A. Letra C, a abertura de estradas como a Belém-Brasília. A Belém-Brasília foi anterior a 70, tá, concurseiro? A Belém-Brasília aqui, ela foi, lá, a Belém-Brasília é chamada BR-010, e ela foi anterior. Ela foi ali justamente no governo do senhor Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino Kubitschek fez até parte do chamado Plano de Metas do Kubitschek. Então, a abertura de estradas, como a Belém-Brasília, foi de suma importância para esse processo, pois contribuiu para a implantação e exploração da Serra dos Carajás, a fim de se escoar os minerais ali explorados para o mercado internacional. Veja que, realmente, a Belém-Brasília é uma estrada importante, tá? E ela faz entroncamento ali com a Transamazônica, mas ela está fora do contexto, né, que a gente está trabalhando, tá bom? Ali o comando da questão, década de 70. Bom, o processo de povoamento e exploração econômica na Amazônia, nesse período, olha só como ele tenta, né, ele tenta levar o concurseiro ao erro, ó. Nesse período, foi responsável pelo crescimento do IDH na maioria de seus estados.
com a diminuição da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida e o crescimento da renda per capita. Ó, o processo de povoamento e exploração econômica na região. Não, nós não tivemos essa melhoria. Tanto prova que a região amazônica, como por exemplo a Ilha do Marajó, que é uma região que faz parte da Amazônia, tá? Tem os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Tá? Então esses indicadores aí, eles não avançaram. Perfeito? Não pode ser também. Legal? Perfeito então? Tranquilo. Olá, queridos da loja do concurseiro, sejam bem-vindos à operação Ataque Coordenado da loja do concurseiro, atacando em cheio a preparação para a Polícia Militar do Estado do Pará. Obrigado, viu, por ter confiado, por ter escolhido o nosso produto, a nossa preparação focada. Ó, a estratégia definitiva de treinamento para o concurso da PM Pará. Vamos aqui no Direito Constitucional, questão 1, comigo, professor João Paulino, e a questão 1 diz o seguinte: sobre os direitos constitucionais da inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, assinale a alternativa incorreta. Olha lá, questão de artigo 5º da Constituição Federal de 88, cai muito, artigo 5º, em concursos em geral, principalmente carreiras policiais, principalmente na prova da Polícia Militar do Estado do Pará. Então ele pede aqui a incorreta. Letra A violação desses bens jurídicos, né, esse referente à intimidade, vida privada, a gente encontra no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, e ele diz na letra A violação desses bens jurídicos ensejará indenização, cujo montante deverá observar o grau de reprovabilidade da conduta. Então vejam, a letra A está correta, né? Por quê? Porque dependendo se o dano foi um dano material, um dano moral ou dano à imagem, né? Esse montante, ó, o montante, né? Sempre que o juiz vai arbitrar, né, essa indenização, ele tem que observar qual foi o grau de reprovação da conduta que ensejou a violação e a indenização pelo dano material, que é o dano econômico, o dano moral, que é o dano psicológico, psíquico, ou o dano à imagem, né? Dependendo do caso. Então a letra A, corretíssima. Há uma proporção, há uma ligação entre o montante da indenização e o quão grave foi, né, a violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, ok? Letra B. O direito à honra protege, desse modo, o sentimento de dignidade e a reputação dos indivíduos, o bom nome que os diferencia na sociedade. Então aqui, ó, o Instituto AOCP trazendo uma definição da honra, né? Protege o quê? O sentimento de dignidade e a reputação dos indivíduos, né? O bom nome, a reputação, né? O que o direito conceitua como sendo a reputação? A reputação é a imagem social do indivíduo, aquilo que ele mostra para a sociedade, qual é a opinião que a sociedade tem dele. Isso é a reputação dele e está ligado diretamente ao direito à honra. Letra C. As indenizações por dano material e por dano moral são cumuláveis, ou seja, diante de um mesmo fato é possível que se reconheça o direito a ambas as indenizações. Corretíssimo, né? São cumuláveis o dano material e o dano moral. Há anos atrás, no Brasil, não podia acumular o dano material com o dano moral. Mas uma mudança de percepção nesse sentido
permitiu e permite até hoje essa cumulação. Se aquela mesma ofensa, se uma única ofensa gerou o dano material, né? O dano econômico e o dano moral, o dano psíquico, o dano psicológico, eles são sim cumuláveis. Letra D. As pessoas jurídicas não poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que não são titulares dos direitos à honra e à imagem. Está aqui a errada, inclusive, nós temos uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 227, falando justamente isso aqui, o contrário disso. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o dano à imagem, o dano à honra, o dano à reputação. Por quê? Porque as pessoas jurídicas são pessoas, têm personalidade, se têm personalidade, são detentoras de direitos e obrigações, de direitos e deveres, tá bom? E as pessoas jurídicas têm sim o direito à sua imagem, à sua honra no sentido de reputação. Lógico, a pessoa jurídica não vai ter todos os direitos que a pessoa natural, a pessoa física vai ter. Tem direitos que a pessoa física tem que a pessoa jurídica não tem. Agora, imagem, honra, reputação, a pessoa jurídica tem. E aí a confirmação disso é a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que diz exatamente isso. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Tá aí, ó, a incorreta na questão, a letra D de dado e a letra E. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Elas consistem em espaço íntimo, intransponível por intromissões ilícitas externas. Então, tanto a intimidade quanto a vida privada, a honra e a imagem formam ali, né, a essência, formam ali uma estrutura ligada ao indivíduo, como ele diz aqui, né, espaço íntimo, intransponível. Tem a ver com quem a pessoa é. Então, correta também a letra E, única e incorreta na questão, a letra D de dado. Perfeito? Olá, amigo concurseiro, amiga concurseira. Estamos na Loja do Concurseiro para a resolução da nossa questão de número 1 do nosso esquema do ataque coordenado para a PM Pará. Eu sou o professor Cleverton Cunha e nós vamos corrigir agora a nossa primeira questão de direito administrativo. Vamos nessa então, pessoal? Vamos fazer a correção? Olha só, a nossa primeira questão de direito administrativo diz o seguinte: o princípio segundo o qual o Estado define o desempenho da função administrativa, segundo uma ordem ética acordada com os valores sociais prevalecentes e voltada à realização de seus fins, é denominado de... Então, essa é uma questão de princípios na administração, né? Olha o que ele está dizendo aqui. O princípio segundo o qual o Estado define o desempenho da função administrativa, segundo uma ordem ética. Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer quando está resolvendo as nossas questões é a gente destacar certas palavras que se encontram no comando e estas palavras podem indicar exatamente a resposta da questão. Então, se ele está falando aqui de princípio, né, a gente já verifica aqui o assunto, o princípio. Falou de ética. Qual é o princípio que é ligado à ética? À honestidade, à probidade, ao decoro, à boa-fé. A gente já pensa logo no princípio da letra B, princípio da moralidade administrativa. Esse princípio é o princípio ligado a essas questões de ética, né? Falou de princípio que está trabalhando questões éticas, é o princípio da moralidade. Certo, gente? Moral, o nome do princípio não é princípio da moral, é princípio da moralidade ou moralidade administrativa, para falar de uma maneira mais completa, né? Então, moral é aquilo que a gente tem como correto e que é geral. Pode ser a moral da sociedade, mas como a gente está falando de administração pública, então a gente está falando de uma moralidade, ou seja, comportamentos corretos para a administração pública. Então, o nome do princípio é moralidade administrativa.
Não é legalidade, que o princípio da legalidade tem outro significado, né? É aquele princípio que diz que o administrador público, o agente público, só pode fazer o que está previsto em lei. Improbidade não é princípio, né, pessoal? É o contrário de moralidade. Ímprobo ou improbidade é desonestidade. O ímprobo é aquela pessoa desonesta, aquela pessoa, né, que age de maneira inadequada. Então, não existe o princípio da improbidade, né? A improbidade é uma violação, é um desrespeito ao princípio da moralidade administrativa. E ética pública, não. Não existe princípio da ética pública. Existe um princípio que dentro de si traz essa ideia da ética pública, que é o princípio da moralidade administrativa. Tá, gente? Então, aqui na nossa primeira questão, a letra correta, letra B de bola. Tá? Então, olha só, para você sempre lembrar que quando as questões estiverem falando do princípio da moralidade, elas vão estar associadas a essas ideias aqui. A ideia de ética, a ideia de probidade, probidade é honestidade. Decoro, que também significa honestidade, respeito, e boa-fé, né? O respeito à boa-fé das pessoas. Se você é um agente público, trabalha dentro da administração pública, você tem que agir de boa-fé, não pode ser desonesto, né? E tem que respeitar a boa-fé dos usuários, a boa-fé dos demais que estão indo até a administração. Então, aparecer essas palavras, pessoal, ética, probidade, decoro, boa-fé, pode falar honestidade, né? Valores morais, valores éticos, a gente está associando ao princípio da moralidade. Para você ter uma ideia da aplicação do princípio da moralidade, eu coloquei aqui para você, como exemplo, a súmula vinculante número 13. Né? Súmula vinculante, gente, é um enunciado. É como se fosse uma regra criada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, para que se coloque um ponto final, né? Ou pelo menos naquele momento se tenha uma ideia de como resolver determinado problema. Então nós tivemos durante muito tempo discussões dentro do Brasil em relação ao nepotismo. Né? O que é o nepotismo? Aquele favorecimento da sua própria família. Né? Então você, na sua posição pública, você distribui cargos, por exemplo, para os seus familiares. Isso seria configurado como nepotismo. Isso é desonesto, isso é antiético, é imoral. Né? Mas mesmo assim, cabia muita discussão em relação a esse assunto. Pode, não pode, mas os cargos em comissão são os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Né? O assessor do prefeito pode ser filho dele. Tá? Então, o irmão do vereador pode trabalhar no gabinete do vereador. Essas questões eram muito discutidas, até que o STF foi lá e, com base no princípio da moralidade, tá? E no da impessoalidade também, que é outro princípio que ao longo das questões a gente vai discutir, né? Fecharam essa possibilidade de contratação dos parentes. Então, a súmula vinculante número 13, ela proíbe o nepotismo, né? Que é justamente aquele favorecimento à família, nos cargos em comissão. Cargo em comissão, gente, são aqueles cargos de diretor, de chefia, de assessor, né? São aqueles cargos que trabalham diretamente em função de direção ou assessorando as autoridades, que eles são de livre nomeação, né? Então, a autoridade pode nomear quem ela bem entender. Então, esses cargos você não pode. Cargo em comissão, função gratificada, função de confiança. Essas funções gratificadas e funções de confiança são também geralmente de chefia, né? De atividades especiais dentro da administração. Então, essas atividades são proibidas aos parentes. Né? A súmula vinculante número 13 diz, inclusive, que até os parentes de terceiro grau, quer dizer, até os sobrinhos, tios e sobrinhos, está proibida essa nomeação, essa designação para esse tipo de atividade. Tá? Então, aqui é para te dar um exemplo de como a gente pode aplicar essa questão da moralidade. Que às vezes parece que a moralidade é uma coisa abstrata, né? Não é uma coisa concreta, uma coisa que a gente vê na prática. E aí eu estou te mostrando uma forma de aplicar o princípio da moralidade na prática. O STF foi lá e disse, olha, pode até não estar proibido pela lei, mas é imoral, é antiético nomear parente para esse tipo de situação. Então, proibido segundo a súmula vinculante número 13. Certo? Então, a gente aplica também na prática esses conceitos de moralidade, esses conceitos de ética. E olha, uma outra forma que a gente tem, inclusive, de ver a aplicação prática desse conceito é que qualquer cidadão pode ingressar com uma ação na justiça, né, para buscar anular um ato que a administração pública emitiu e que diz respeito ao princípio da moralidade. Então, digamos o seguinte,
que você, na condição de cidadão, teve conhecimento de uma situação imoral, antiética. Por exemplo, olha, o prefeito nomeou o próprio filho para ser seu assessor no gabinete. O que é que eu posso fazer, eu, um simples cidadão? Você tem meios de proteção, né, a esse princípio da moralidade. Qualquer cidadão pode fazer uso da chamada ação popular. Né? A ação popular é uma ação que protege várias coisas, dentre elas a moralidade administrativa. Então, você, cidadão, tendo conhecimento de uma imoralidade, pode dar entrada, né, numa ação popular. Contrata o advogado e exige que aquele ato da administração seja desfeito, seja anulado. Né? Fora isso também, gente, ligado a esse princípio da moralidade, nós temos a Lei de Improbidade Administrativa. Essa legislação aqui, que é a Lei 8429 de 1992, é uma lei que pune o ímprobo, ou seja, pune o desonesto, né? Pune aquela pessoa que desrespeitou as normas legais e éticas da administração. Então, a lei de improbidade, ou seja, a lei que pune a desonestidade, é um outro exemplo de aplicação prática do princípio da moralidade. E olha, gente, está enganado aquele que pensa que o Brasil é o reino da impunidade. Temos impunidade? Temos muita impunidade, mas temos muitas condenações também. Né? Então, embora ainda nós não estejamos no ideal, no que seria o mais adequado, mas nós temos, inclusive, consequências previstas na nossa lei para a pessoa que é claramente desonesta. Então, essa pessoa, né, violou o princípio da moralidade de várias maneiras, através de vários tipos de processo. Ela pode ter os direitos políticos dela suspensos, ou seja, né, não pode votar, não pode ser votado. Ela pode perder a função pública que ela exerce. Então, se houve violação da moralidade, é um servidor, ele pode ser demitido. Se é um policial militar, pode ser expulso da corporação. Né? Se é um prefeito, pode ter o mandato cassado e assim por diante. A pessoa pode perder sua função pública. O seu patrimônio pode ficar indisponível. A justiça pode sequestrar, né, tornar indisponível uma parte ou todo o patrimônio da pessoa. E a pessoa ainda pode ter que ser obrigada a ressarcir ao cofre público, ou seja, devolver algum valor que ela tenha, de alguma maneira, se apoderado indevidamente ou causado algum prejuízo para o cofre público. Dentre outras consequências, né, pessoal? Aqui eu estou falando só daquelas consequências que a gente vê na Constituição e que são consequências diretas da improbidade, ou seja, da desonestidade. Mas a gente tem várias leis e várias formas de punição. Certo, gente? Então, se engana a pessoa que acha, né, que violar a moralidade, ser desonesto, não traz consequências. Certo? Então, o princípio da moralidade é o princípio da ética, o princípio do decoro, é o princípio da boa-fé. Lembre sempre dessas palavras, que aí você vai estar certinho com tudo no esquema para não perder essa questão. Beleza? Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará. Estamos aqui na Operação Ataque Coordenado para trabalhar com os senhores as questões de direito penal militar e também de direito processual penal militar. Eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Se você quiser, você pode me seguir no meu Instagram, _Valnei Oliveira. Lá tem várias dicas para você que vai fazer o concurso da PM do Estado do Pará. Perfeito? Vamos lá, sem mais delongas, vamos para a questão número 1. Questão número 1, uma QS. O que é QS, professor? Questão sonhada. É uma questão sonhada que ela trata do seguinte tema: a respeito dos crimes militares em espécie. As crimes militares em espécie a gente analisa no Código Penal Militar. Assinale a opção, o que o examinador quer? A opção incorreta. Letra A. Militares que armados se reunirem contra a ordem recebida de superior, negando-se a cumpri-la, praticarão o crime de revolta. Certo ou errado? Perfeito. A revolta nada mais é do que o motim quando os militares estão armados. Então está perfeito a letra A. Letra B. O militar que desrespeitar superior diante de outro militar cometerá o crime de respeito a superior. Certo ou errado? Corretíssimo. De respeitar superior diante de outro militar é sim o crime de desrespeito a superior. C. Cometerá o crime de deserção o militar que se ausentar sem licença da unidade em que sirva ou do lugar em que deva permanecer
por mais de 8 dias, corretíssimo. Então, a alternativa incorreta vai ser a letra D, mas bora ver o erro da D. O crime de favorecimento a convocado caracteriza-se em substituir-se o convocado por outrem na apresentação ou na expressão de saúde. Não, errado. Por quê? Porque esse crime é crime de substituição de convocado. É o que está preconizado no artigo 185 do Código Penal Militar. Substituir-se o convocado por outrem na apresentação ou na expressão de saúde, show! É o crime de substituição de convocado e não o crime de favorecimento a convocado. O crime de favorecimento a convocado é dar asilo a convocado ou tomá-lo a seu serviço ou proporcionar-lhe ou facilitar o transporte ou meio que obste traga prejuízo ou prejudique a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes. Este é o crime de favorecimento. Então, está incorreta aí nessa nossa questão a letra D, tá certo? Muito bem. Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, como vai? Tudo bem? Eu sou Valnei Oliveira, sou advogado e também professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, esta não será atingida. Vamos aqui para a Operação Ataque Coordenado, lógico concurseiro, a estratégia definitiva de treinamento para o concurso da PM do Estado do Pará. Vamos trabalhar aqui direitos humanos, vamos com a questão número 1, sem mais delongas, vamos observar se você vai acertar ou não essa questão. Se tiver que errar, o momento de errar é aqui, porque você vai acertar na prova. E se tiver que acertar aqui e lá também, não tem problema. Vamos lá? Bem, a questão número 1 de direitos humanos, cuidado, o examinador ele foi aqui, querendo enganar o aluno, ele manda marcar a alternativa incorreta. Qual é o tema? Declaração Universal de Direitos Humanos, ali preconizada em 1948, tá? Então, muito cuidado, vamos atrás da alternativa o quê? Errada, incorreta. Vamos lá. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Certo ou errado essa assertiva? Está o quê? Correta. Lembre-se que nós não vamos marcar essa alternativa. O examinador geralmente ele quer fazer essa pegada. O aluno meio afoito não marcou aqui a palavra incorreta, ele vai na letra A. Ah, essa está certa, se tiver errado eu vou queimar o examinador. Não, vai queimar você mesmo. Por quê? Porque ele quer que marque a alternativa o quê? Incorreta. Então, a letra A não é o foco da nossa questão. B. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança nacional. Errado, não é segurança nacional. Vamos já ver, já, no artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos, que a lei preconiza, nessa declaração preconiza não segurança nacional, e sim segurança pessoal, tá? E sim, aqui não é segurança nacional. Vamos já ver que o artigo 3º da DUDE, para quem não sabe, é a Declaração Universal de Direitos Humanos para os íntimos, não é segurança nacional, e sim segurança o quê? Pessoal. Então, é essa a alternativa incorreta, é essa a alternativa que iria para o seu gabarito. A letra C, todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Corretíssima a letra C. Letra D, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Perfeito. E a letra E diz todo homem tem direito a uma nacionalidade. Perfeito. Então, nessa questão, marcaríamos aí a letra B de bola como alternativa incorreta. Só para ratificar o nosso raciocínio, coloque ali que essa é no artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos, que trata justamente sobre esse tema. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança o quê? Segurança pessoal. Esta é o tópico, o artigo que estava focado nessa questão. Perfeito? Muito bem. Fala galera, tudo bem? Professor Emerson Castro na área. Vamos então dar início aqui ao nosso projeto
Ataque Coordenado, né? Parabéns a você por ter adquirido o nosso pacote desse curso maravilhoso que com certeza vai aumentar a tua performance aí, vai te deixar muito mais perto da tua aprovação. Beleza? Vamos então aqui a primeira questão, a questão de número 1, tá certo? O que a gente fez, pessoal? Nós vamos dividir as nossas 40 questões de legislação entre as 3 leis: Estatuto, Código de Ética e Lei de Organização Básica. As primeiras vocês vão ver que são de estatuto. Beleza? Vamos lá para a questão 1. Questão 1, elaborado pela equipe da Loja do Concurseiro 2020. De acordo com a lei, que é o estatuto, círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Sobre os círculos hierárquicos, julgue os itens a seguir. Item 1. O major pertence ao círculo de oficiais intermediários, enquanto que o tenente-coronel pertence ao círculo de oficiais superiores. Pessoal, preste atenção. Só quem pertence ao círculo de oficiais intermediários é o capitão. O major não pertence. O major pertence ao círculo de oficiais superiores, assim como o tenente-coronel. Então, o item 1 está errado. 2. Os tenentes. Quando fala tenentes, você inclui o primeiro e o segundo tenente. Pertencem ao círculo de oficiais subalternos. Tá certo. Terceiro, o aluno oficial PM pertence ao círculo de oficiais subalternos. Não. Enquanto que o aluno do curso de sargentos pertence ao círculo de subtenentes sargentos. Não. Tá? Item 3 está errado, item 1 está errado. Somente o item 2 está correto. Letra B de bola. Os tenentes pertencem ao círculo de oficiais subalternos. E agora vamos recapitular essa questão número 1. Pessoal, fica uma dica aí. Se você está assistindo o curso Operação Ataque Coordenado, parabéns, tá certo? Mas a gente indica muito que você tenha uma base teórica por trás. É interessante que você já tenha assistido nossas aulas ou no curso pré-edital 1, ou no pré-edital 2, ou no pré-edital 3. Ou seja aluno do curso exemplo, ou já tem alguma bagagem por trás aí de outro curso, alguma coisa do tipo. Porque só os exercícios vão te dar uma base excelente. Mas é interessante sim, como aqui é um curso de exercícios, que você tenha em mente que é necessário você ter uma bagagem teórica por trás. Se você já a tem, show de bola, 100%, tá? Olha só. Círculo e escala hierárquica na Polícia Militar. Aqui nós temos na tela o círculo dos oficiais para a gente lembrar. Lembrando que oficial tem posto, praça tem graduação. Oficial, quem dá o posto a ele é o governador do estado. Quem dá a graduação ao praça é o comandante geral. O oficial tem o posto dele, os postos, né, dele registrado em um documento chamado carta patente. Lembramos, filé? Então vamos lá. Quem é o círculo de oficiais superiores? É o coronel, é o tenente-coronel e é o major. Então veja, o major faz parte do círculo de oficiais superiores. Já o capitão, círculo de oficiais intermediários. Já os tenentes, tanto o primeiro como o segundo, fazem parte do círculo de oficiais subalternos. Fechou? Tá, que mais? Praças especiais. Aqui temos alguns exemplos, não são só esses. Lembre, todo aluno de curso de formação é um praça especial. Por exemplo, o curso de formação de praças, né? Que é o do soldado. Não está aqui, mas é um praça especial? É um praça especial. Inclusive, lá no Código de Ética é explícito falando dele como um praça especial. Tá? Então, aqui ele está dando alguns exemplos com relação aos círculos. O aspirante oficial frequenta o círculo de oficiais subalternos, ele ainda é um praça especial. O aluno oficial
que é um praça especial também, não frequenta da mesma forma que o aspira, somente de forma excepcional ou em reuniões sociais. Cuidado com esse ou. Já o aluno do curso de formação de sargentos, da mesma forma que o aluno oficial com relação ao círculo de subtenentes e sargentos. Beleza? E as praças? Quem são as praças, pessoal? Aqui estão as nossas praças. Nós temos o círculo de subtenentes e sargentos, que está aqui é o subtenente, o primeiro sargento, o segundo sargento e o terceiro sargento. E o círculo de cabos e soldados, nós temos os cabos e os soldados, tá certo? Galera, fica a dica aqui para você, tá? Mais uma vez, tem que assistir a aulas teóricas também. Mais um bizu, tá? Segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @professor Emerson Castro. Segue a gente no YouTube, tem vídeo nosso lá no canal do YouTube, tanto de legislação quanto de matemática. Segue lá, Professor Emerson Castro no YouTube. E é claro, estamos com matrículas abertas aí para o nosso grupo de estudos até o dia 20. Chega lá no Instagram que você vai ficar por dentro, tá? Até o dia 20 de julho você pode entrar para o time Castro. Beleza? Aí você juntando o ataque coordenado com o nosso grupo de estudos lá no Telegram, tá certo? Que você vai ficar sabendo bacana lá pelo Instagram. Com certeza você vai evoluir ainda mais na sua preparação. Beleza? Quanto mais ferramentas de qualidade você tiver, melhor vai ser a sua preparação e com certeza mais perto da tua aprovação você vai estar. Ah, mas é investimento, custa dinheiro. Custa dinheiro, mas o dinheiro que você vai ganhar sendo soldado da Polícia Militar, sendo oficial da Polícia Militar, não, é muito superior ao que você está investindo agora. Então pense nisso, é um custo e o benefício que você vai ter. Fechou? Vamos lá para a próxima então, não é isso, pessoal? Fala, moçada, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Faço parte da Operação Ataque Coordenado. Você, concurseiro, não gosta de perder muito tempo, não gosta de muito papo, então vamos para o que interessa. Vamos realizar correções de história geral e de história do Brasil. Hoje eu vou corrigir com vocês a questão de número 1. Vem comigo, moço. Cada professor com a sua loucura, e a minha loucura é grifar, sempre grifar o texto, para que eu não tenha que ler 2, 3, 4, 5 vezes, ok? Então, vamos ler aqui o texto, por favor, tá? A violência habitual, como forma de comportamento ou meio de vida, ocorre no Brasil através de diversos tipos sociais, de que o mais conhecido é o cangaceiro. Aí você já grifou aqui, cangaceiro, da região nordestina. Quando o texto te deu a palavra cangaceiro da região nordestina, você já sabe que o cangaço é um fenômeno principalmente da República Velha. E que dentro da República Velha, o cangaço ele vai representar homens que são bandidos armados, que desejam poder, que desejam terras, que desejam status. O cangaceiro não é o Robin Hood, moço, que rouba dos ricos para dar para os pobres. O cangaceiro vai roubar do coronel, ele vai sequestrar o coronel, mas também ele vai aterrorizar a população local. E alguns cangaceiros, sim, vão trabalhar a serviço do coronel. Um deles, o mais famoso, o Lampião. Beleza? Continuando. Mas o valentão armado, atuando em isolamento ou em bando, é fenômeno geral em todas as áreas onde a pressão da lei não se faz sentir e aonde a ordem privada desempenha funções que, em princípio, caberiam ao poder público. Com efeito, nosso regionalismo nasceu ligado à descrição da tropelha, da violência grupal e individual, normais, de certo modo, nas sociedades rústicas do passado. Vamos para o comando. O comando, já diz o nome, é ele que vai dizer o que marcar e o que procurar. A comunidade, o Arraial de Canudos, na região nordestina,
foi duramente combatida pelo poder público, uma vez que seu líder, Antônio Conselheiro, aí eu tenho agora o comando. Todas as vezes que eu falar sobre Canudos, vamos ter ao longo do projeto várias questões sobre Canudos. A partir de hoje, você não vai errar mais nenhuma, eu garanto. Atenção, todas as vezes que eu falar Guerra de Canudos, eu estou falando no item 1. Guerra de Canudos, motivo, a questão agrária. Leram o texto? No sertão, a violência, a fome, a miséria, as pessoas estão desiludidas, descaso do governo. Item 2, política, o poder dos coronéis, coronelismo, o voto do cabresto. Lembrem que o coronel ele tem poder porque ele tem pessoas pobres, miseráveis, que vão fazer tudo por um pedaço de terra fértil, por alimento, por proteção. Item 3, a religiosidade. O que faz o Pantoja ir até o Arraial de Canudos é justamente o Pantoja preocupado com o quê? O Pantoja ele está preocupado, atenção com isso, em se salvar. E o Arraial de Canudos é uma alternativa para a salvação. Qual é o segundo motivo para eu ir para o Arraial de Canudos? Eu sei que lá eu vou ter terra, coisa que eu não tenho. Eu vou ter condições de plantar, eu vou ter condições de cultivar aquilo que é meu, aquilo que interessa. Tranquilo? Item que vocês não podem esquecer. O Antônio Conselheiro é monarquista? Sim. Ele está fazendo um plano para derrubar a República? Não. Ele foi acusado. Repete comigo, ele foi acusado. O Antônio Conselheiro faz críticas à igreja? Faz. Mas ele quer derrubar a igreja? Não. A vantagem da videoaula é que você pode voltar quantas vezes quiser. Beleza? Então vamos lá. A comunidade, o Arraial de Canudos, na região nordestina, foi duramente combatida pelo poder público, uma vez que seu líder, Antônio Conselheiro autorizou cangaceiros que viviam na comunidade, bem como o bando de Lampião, a atacar fazendas e vilas no sertão nordestino. O Antônio Conselheiro, ele não autoriza, muito menos Lampião faz parte do Arraial de Canudos, ok? B. Era um monarquista? Sim. Que pretendia organizar um exército? Não. Para retirar o Floriano Peixoto? Não. Ele era monarquista? Sim. Acusavam que ele queria derrubar a República? Sim. Mas ele tinha planos? Não. Ele tinha exército? Não, moço. Tranquilo? Alternativa C. Contestou a legitimidade da igreja? Não. Ele não vai dizer que a igreja é algo ilegítimo. Ele não quer o fim da Igreja Católica. Ele vai bater de frente. Ele vai fazer críticas, dizendo-se um profeta que garantiria a salvação após o fim do mundo. Ele afirmava assim, que ele era um homem que poderia, através da palavra, salvar as pessoas. Tranquilo? Então vamos para a próxima alternativa. D. Reuniu dezenas de milhares de sertanejos que passaram a viver sob suas leis e influência religiosa, ameaçando o poder do clero e dos mandatários locais. Por que ele ameaça? Ameaça porque ele está fazendo críticas, ameaça porque ele está alertando a população, ameaça porque ele está levando várias pessoas a morarem no arraial. A maioria dos textos colocam que de 25 a 35 mil pessoas moravam no Arraial do Bom Jesus. Recusava-se a pagar impostos ao governo, sucumbindo juntamente com a comunidade aos primeiros ataques? Não, ok? Nós vamos ter pelo menos 3 ataques. No primeiro momento, as tropas que foram utilizadas foram tropas locais.
No segundo momento, a tropa utilizada foi a tropa do Estado e no terceiro momento foi uma espécie de exército que vieram de várias regiões do Brasil. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Valeu, moçada? Tranquilo? Operação Ataque Coordenado, excelente momento da sua preparação. Professor Helder Coelho na área, Geografia Geral, selado na sua prova, com certeza, questões relacionadas à globalização, nova ordem mundial, economia capitalista como um todo, né, vão estar aparecendo e você tem que ficar muito atento para isso. Questão de número 1, vamos lá então? Fala assim, olha só, na configuração do mundo globalizado, dentre as características do espaço geográfico, destaca-se o A. Sempre entenda, quando nós estamos falando de globalização, né, que é algo garantido, que vem na sua prova, não tem como não vir pela importância do tema, que globalização refere-se diretamente à atual fase, o atual momento, o atual estágio do modo de produção capitalista. E essa atual fase, esse atual momento é sustentada pelaquilo que o professor Milton Santos fala, pelo meio técnico, científico e informacional, trazendo uma nova relação espaço versus tempo, trazendo novas relações sociais, novas relações econômicas. Então a globalização, ela vai acabar gerando uma reconfiguração no espaço geográfico, vai acabar gerando aproximações econômicas, aproximações comerciais, também vai acabar gerando novas relações de produção, e é isso que você tem que ficar atento. Entender a globalização como algo relacionado a uma tendência multidimensional. Sempre eu olho a globalização sendo multidimensional. Por que, Helder? Pelo fato de que eu tenho que analisar do ponto de vista cultural, através de uma ocidentalização da cultura, do ponto de vista financeiro, através de bolsas de valores, através dessa ciranda financeira virtual. A globalização pode ser também uma globalização econômica, com a formação dos blocos econômicos, assim também como nós podemos ter uma globalização política, quando se tem cada vez mais tendências neoliberais que hoje estão cada vez mais fortalecidas. Perfeito? Sempre fique muito atento para isso. Letra A fala assim, sobre a globalização com as características do espaço geográfico atual. Articulação dos lugares através de redes técnicas responsáveis por definir uma espécie de compressão na relação espaço-tempo. Segura bem a letra A. Letra B, domínio de paisagens naturais pouco alteradas pelas ações do homem, a exemplo da Amazônia e da Antártida. Dois erros, na verdade todo o termo aplicado na letra B está errado, né? Domínio de paisagens naturais, bem difícil hoje. Sabemos que a ação humana ela tem sido muito forte em várias paisagens, né? Sabemos que o antropismo é a ação do homem na paisagem, ela tem realmente sido muito forte. Dizer que pouco alterada, a exemplo da Amazônia, é um erro muito grave. Você sabe muito bem que tem se elevado o índice de desmatamentos, índice de queimada, em aproximadamente 40 anos, desapareceu de 20 a 25% do bioma amazônico, então não dá. Olha a letra C, existência de domínios culturais cada vez mais fechados, que reafirmam a globalização como um processo de natureza notadamente econômica. Existência de domínios culturais cada vez mais fechados. Bem complicada essa análise, né? A globalização, eu não posso pensar em algo fechado. A globalização, ela é uma tendência cada vez mais de abertura de mercados, né? E eu também tenho que olhar não apenas do ponto de vista econômico. Acabei de dizer, olha a globalização de uma forma multidimensional, com várias dimensões. A dimensão econômica, a dimensão cultural, a dimensão financeira, a dimensão política, não dá. Ou fica a letra A ou fica a letra D. Difusão de paisagens humanas cada vez mais
homogêneas, demarcando a globalização como um processo sem resistências culturais. Letra certa, você já sabe, nós estamos falando bem aqui, ó. Letra certa é a letra A, com certeza absoluta. É o de porquê. Onde é que está o erro na letra D de dado? Ó, difusão de paisagens humanas cada vez mais homogêneas. Existe aí ainda grandes heterogeneidades de ocupações. Homogêneo significa igual, heterogeneidades diferentes. Existem diferentes paisagens criadas pela ação humana, sem resistências à globalização. Não pode. Nós estamos vivendo hoje num cenário, inclusive, com movimentos anti-globalização, com movimentos que muitas das vezes tentam preservar identidades, culturas, movimentos que tentam preservar tradições. Então não dá. Realmente a letra certa é a letra A. Um termo tipicamente miltoniano, um termo do professor Milton Santos, que fala aqui, ó, redes técnicas responsáveis por definir uma espécie de compreensão na relação espaço-tempo, né? Relação espaço-tempo é justamente várias imagens que nós temos. Ou eu olho bem aqui o planeta desse tamanhão, né? Eu olho a Terra bem grandona, em 1500, e naturalmente vai diminuindo em virtude do avanço técnico e também do avanço científico-tecnológico. Perfeito? Letra certa, nós temos na primeira questão, letra A.